Alô? Sim, agora sim, obrigado. Muito bem, acho que todos acomodados. E muito boa tarde, muito bem-vindos, bem-vindas. Primeiramente, eu quero pedir a presença aqui no nosso palco da doutora Thalita Chalub, que vai dar as boas-vindas representando o nosso querido reitor e presidente do Comitê Cristo G20, Padre Omar Raposo. Por favor, Thalita. Obrigada. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu estou aqui em nome do Padre Omar, nosso reitor do Santuário. Eu sou coordenadora de alianças institucionais do Santuário e vim dar boas-vindas, representando o Padre, pelo nosso comitê do Cristo G20, que já é hoje o terceiro evento, com muito sucesso, muito legal, toda a repercussão que está tendo, tanto internamente para a gente, quanto todas as ações que estão sendo comentadas. Então, ele nos deseja um ótimo evento, deixou o seu abraço, e que o Redentor nos abençoe e nos torne instrumentos de boas e impactantes práticas sustentáveis. Obrigada, bom evento. Muito obrigado, doutora Thalita Chalub. Muito obrigado pelas palavras em nome do Padre Omar também. Muito bem, então estamos aqui essa tarde, como a doutora Thalita falou, esse é o terceiro de 3 eventos que o Comitê Cristo G20 engendrou ao longo dessas 3 segundas-feiras consecutivas do mês de junho. E o nosso chanceler já vai explicar um pouco melhor por que disso, mas eu queria só então lembrar a todos que o nosso tema de hoje é o tema da hora, né? Eu não tenho outra expressão para classificá-lo, inovação tecnológica e trabalho, navegando na era da inteligência artificial. Então, para começar, eu peço aqui para formar no palco aqui o trio que vai fazer a abertura dessa nossa tarde, começando então pelo nosso chanceler, Rodrigo Lovati, por favor. Rodrigo Lovati atualmente é superintendente-geral do Shopping Leblon, Grupo Allos, chanceler do Comitê Cristo G20 e conselheiro do LID Rio de Janeiro, e Rio Convention Bureau e Visitors Bureau. Anteriormente, atuou como diretor da divisão de vendas e branding e marketing para a América do Sul, no Grupo Belmonte. Rodrigo, só um minutinho que eu vou chamar os outros também, né? Com muita honra, agora vamos chamar ao palco para a nossa abertura, Sr. Antônio Lisboa, representante do Labor 20 no Brasil. Sr. Antônio Lisboa, por gentileza. Uma salva de palmas. Professor de Geografia e História, Antônio Lisboa é cearense, filho de agricultores familiares. Seu pai, Agostinho, foi fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no município de Tauá, no Ceará. Migrou para Brasília aos 12 anos, trabalhando durante o dia para ajudar no sustento da família e estudando à noite. Participou da reorganização do movimento estudantil nos anos finais da ditadura. Foi membro da diretoria dos sindicatos professores do Distrito Federal entre 1989 e 1995, voltando a comandar a entidade no período de 2001 a 2009, quando dirigiu as maiores greves da história da categoria. É secretário de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. Em 2014, foi eleito membro representante dos trabalhadores do Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Uma salva de palmas para o nosso convidado, Antônio Lisboa. E agora, então, teremos o senhor João Carrabeta, representante da Prefeitura. Uma salva de palmas para o João Carrabeta, por favor. Chefe executivo de dados da cidade do Rio de Janeiro, formado em Física, com mestrado em Modelagem Matemática pela Fundação Getúlio Vargas, fundou a ONG Base dos Dados para universalizar o acesso a dados públicos no Brasil. Também teve passagem pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento como consultor. Foi Fellow do Data Science for Social Good e pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Uma salva de palmas para o senhor João Carrabeta, por favor. E agora eu peço para vir aqui fazer a sua abertura, nosso chanceler Rodrigo Lovati, por gentileza. Obrigado. Vou colocar aqui, dessa vez eu não vou. Eu te ajudo, eu vou fazer não, tá bom, tá bom. Tem certeza? Vai dar certo. Ele está fazendo isso, que da última vez eu não consegui ler porque estava muito escuro, mas hoje eu trouxe uma ajuda aqui, estou com óculos, estou de boa. Bom, boa tarde a todos e a todas. Iniciamos, então, nesse momento, o terceiro evento da série denominada Seminário Comitê Cristo G20. Como a gente falou, foram 3 eventos, esse é o terceiro da série, nas últimas 2 segundas-feiras, cada semana abordando um tema. O Comitê Cristo G20, portanto, é uma iniciativa da Arquidiocese do Rio de Janeiro, através do Santuário Cristo Redentor,
para viabilizar uma atuação proativa no G20 de 2024. Seguimos duas vertentes: a apresentação de toda a atuação social e ambiental do santuário e a colocação de nossas opiniões e sugestões nos espaços abertos para a sociedade civil. O objetivo de nossos eventos é reunir profissionais com notório conhecimento e interesse nos temas a serem debatidos. Como resultado, formularemos relatórios finais acerca das discussões e conclusões e temos a intenção de entregá-los na sessão conjunta entre Sherpas e sociedade civil, que acontecerá entre os dias 3 e 5 de julho. Nosso tema de hoje, como o Gilson comentou, é inovação tecnológica e trabalho, navegando na era da inteligência artificial. Acreditamos que este seja um tema de grande relevância e que precisa ser debatido extensivamente com a maior frequência possível. O Papa Francisco, não sei se todos chegaram a escutá-lo, em seu discurso proferido na recém-concluída reunião do G7 na Itália, ele declarou: os programas de inteligência artificial devem ser sempre ordenados para o bem de cada ser humano e sempre dentro de uma inspiração ética. Acrescentou ainda: não estamos falando apenas de progresso científico, mas estamos diante de uma verdadeira revolução cognitivo-industrial. Vale a pena ressaltar ainda que o Papa citou em seu discurso o Apelo de Roma, um evento ocorrido naquela cidade em fevereiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia. A importância desse apelo foi que, através do seu documento final, criou-se o conceito do que o Papa chamou naquela ocasião de algorética. Esse conceito declara o uso da ética na inteligência artificial deve seguir os seguintes princípios: transparência, inclusão, responsabilidade, imparcialidade, confiabilidade e, claro, segurança e privacidade. Para garantirmos que tudo isso seja discutido e que possamos chegar a conclusões e soluções efetivas, é que estamos aqui essa tarde. Agradeço a presença de todos e um ótimo evento para nós. Convido agora nosso Antônio, por favor. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação discutir esses temas que nos trazem tanto desafio. Primeiramente, eu quero... Bom, não sei se todas as... Aqui, certamente, todos sabem, mas eu não sei se todas as pessoas que estão nos assistindo sabem como é que funciona o G20. Então, nós somos, o L20 é um dos grupos de engajamento dos vários outros grupos que existem, além do mundo do trabalho, né, de business, do jovens, mulheres, parlamentares, chefes de tribunal de contas, think tanks, etc. E nós vamos ter um 13º grupo de engajamento aqui no G20 do Brasil, para a iniciativa da presidência do Brasil, que é o G20 Social, onde se pretende, a partir de uma ideia do próprio presidente Lula, reunir os diversos grupos de interesse, os diversos grupos de engajamento, para tentar fazer uma declaração conjunta da sociedade brasileira e entregar aos chefes de Estado aqui no Rio de Janeiro, nos dias 17 e 18 de novembro, se não me falha a memória. Então, agora, já no mês de julho, a gente volta aqui, numa primeira reunião com os Sherpas, com os dirigentes do G20, para tentar iniciar essa proposta de declaração. Uma outra coisa que eu acredito que seja importante a gente abordar muito rapidamente é que eu creio que nós vivemos no mundo hoje um mundo com uma enorme crise do sistema multilateral, ou seja, onde o sistema multilateral, especialmente o sistema ONU, eu não falo isso com alegria, passa por uma crise de representatividade e também uma crise de exercício de poder. E, nesse sentido, o G20, por mais que a gente tenha muitas dificuldades, porque tudo é aprovado com consenso, né, é uma oportunidade de nós irmos debatendo esses temas que são tão caros para a humanidade nesse momento. Portanto, eu tenho dito que
eu tenho visto o processo do G20 do Brasil como pelo copo meio cheio, né? Ou seja, o fato de que a gente ter, de um lado, a possibilidade de dialogar, pelo menos com o governo brasileiro, sabendo das dificuldades que a gente tem com outros países, né? Eu não preciso citar aqui. E, segundo, de ter uma proximidade entre a agenda que o governo estabeleceu como prioritária e a agenda nossa dos trabalhadores do mundo do trabalho. A questão do combate às desigualdades, né, da geração de empregos, do combate à questão da transição energética, não só, nesse caso, agora, a transição digital também. Então, portanto, eu tenho visto pelo lado meio cheio do copo, num processo que, muitas vezes, a gente tem dificuldades, né? Bom, então, o L20 vai se realizar em Fortaleza, nos dias 23 e 24 de julho, e no dia 25 de manhã vai haver um debate com a presença de vários ministros, né, dos países do G20, sobre transição justa, mas, nesse caso, a transição energética, onde a gente pretende, os governos pretendem, com a nossa participação, tirar documentos que sejam, né, que fortaleçam, sigam na orientação da transição energética justa, que é um dos temas das prioridades do governo brasileiro e também que é uma das prioridades do mundo do trabalho nesse momento. Bom, e aí eu creio que entrando no tema mais direto aqui, da questão da inovação e da inteligência artificial, eu creio que nós vivemos um mundo extremamente difícil nesse processo, né? A primeira coisa é que a gente tem que se lembrar de que as novas tecnologias são uma conquista humana, né? E que, portanto, se elas são uma conquista humana, desde sempre, não só essas novas de agora, né? Se são uma conquista humana, elas devem ou deveriam ser colocadas a serviço da humanidade, a serviço da maioria dos seres humanos, né? Infelizmente, não é muito isso que a gente tem visto, né? As novas tecnologias têm sido utilizadas para concentrar mais poder, seja poder, digamos assim, geopolítico, né, especialmente do norte sobre o sul, para concentrar mais poder entre as pessoas mais ricas e enfim, a imensa maioria de pessoas pobres, para gerar mais dificuldades, gerar mais desigualdades, gerar mais tensões, gerar mais risco para o próprio planeta e para a própria humanidade. Portanto, eu acredito que o grande desafio nosso, debatendo esses temas agora, é muito no sentido do que foi a declaração do Papa Francisco, e que é também, eu creio, que muito no sentido das preocupações de diversos chefes de Estado. Por exemplo, a declaração de Hiroshima, né, dos chefes de Estado de Hiroshima, do G7 em Hiroshima, já naquele momento apontava para a necessidade de que a gente deve ter, o mundo deve ter um olhar muito crítico, muito consciente do que é a utilização dessas novíssimas tecnologias. Infelizmente, de lá para cá, muito pouco aconteceu. Então, eu acredito que a gente precisa, antes de qualquer coisa, antes de tratar da questão da empregabilidade, que me parece que é o tema que a gente vai enfrentar, vai debater logo ali, é preciso a gente discutir, como disse o Papa Francisco, do ponto de vista ético, né, essas revoluções que estão acontecendo, totalmente disruptivas, né, que estão acontecendo nesse momento. Eu não preciso aqui, certamente, aqui quem está sabe muito bem, muito mais do que eu, do que nós estamos falando. Mas é fundamental que a gente, antes de qualquer análise sobre se vai gerar mais emprego, se vai gerar mais desemprego, se vai gerar mais... ver quais são os critérios éticos que serão aplicados nisso, né, aplicados nessas novas gerações. E aí, quando eu falo dos critérios éticos, passa, inclusive, pela questão da sustentação do planeta, saber como é que nós vamos enfrentar, né? Todos nós sabemos que o planeta está pedindo socorro há muito tempo, né, quase que agonizando, né? Esse debate ético sobre a utilização das novas tecnologias tem que passar por isso, né, passar pelos modelos de transição. A segunda questão é saber que tipo de humanidade nós queremos ter, ou que tipo de humanidade nós conseguimos manter, construir nesse contexto histórico da nossa história, da história humana, né? E, em terceiro,
é criar as condições para que essas novas tecnologias não sirvam, ou pelo menos não sejam o principal vetor propulsor, né, das enormes tensões geopolíticas, sociais, éticas que o mundo vive nesse momento. Portanto, eu acredito que a gente precisa, num primeiro momento, tratar isso, ou seja, que tipo de mundo a gente quer, que tipo de sociedade a gente quer, que tipo de planeta, de que forma nós vamos preservar o planeta dessa forma. A partir daí, sim, aí tratar dos temas relativos à questão da inovação e emprego, que me parece um pouco do que nós vamos tratar nas próximas mesas. Concluo dizendo que esse é um momento muito rico, né? Não só do Brasil, porque temos a oportunidade de trazer isso, mas, ao mesmo tempo, trazer esses debates, mas, ao mesmo tempo, discutir, né, com relação, como disse, de que forma nós podemos, os diversos grupos da sociedade brasileira, incidir sobre esses enormes desafios que o mundo vive hoje. Quando eu digo mundo, é o planeta propriamente dito, mas também a humanidade, né, os seres humanos, né, enfim, a vida humana, a vida no planeta. Eu acho que a gente tem um grande desafio. Para concluir mesmo, do ponto de vista estrutural, estratégico do L20, a gente tem sempre uma preocupação de que o modelo G20 tem meio que um problema, que é como se o G20 se iniciasse, se desenvolvesse e terminasse, geralmente tem sido assim, no mesmo ano. Ou seja, então você chega na presidência, a presidência do G20 define quais são os temas, define quais são, né, como é que esses temas se desenrolam, e depois encerra. E, no ano seguinte, a nova presidência estabelece também as suas prioridades, o mesmo modelo e um modelo de estruturação. Então, para nós, do ponto de vista estratégico, eu falo agora pelo mundo do trabalho, duas preocupações que nós temos. Uma, eu creio até que a gente já tem o apoio do governo, que é a questão, por exemplo, de um processo de continuidade do G20. Ou seja, aquilo que a gente não conseguir levar aqui, que a gente acumule para ir levando para frente. E, segundo, que o G20 e seus grupos de interesse mirem não só nos povos, nas populações dos países do G20, mas que mirem também nos países que não são do G20. Essa é uma reivindicação, inclusive, dos trabalhadores da América Latina, que nos procuraram e falaram o seguinte: olha, nós temos 3 países no G20, isso? Né? México, Brasil e Argentina, se não me falha a memória aqui. Nós queremos que vocês olhem também para o nível de impacto que gera nos nossos países, que são muito mais pobres. Então, são esses desafios que a gente tem, e eu, portanto, reafirmo a minha satisfação de estar aqui. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Me reapresentando novamente, eu agradeço o convite de todos. Eu sou o João Carabeta, chefe de dados da Prefeitura do Rio de Janeiro. Como vocês viram, eu sou um nerd. Eu fiz física e depois uma mestrado em modelagem matemática. E quando eu fui fazer modelagem matemática, a ideia foi... Eu era físico, fui entrar no mundo da ciência de dados, que estava lá em 2016, 2017, começando a ficar interessante, principalmente financeiramente, né? Mas eu fui trabalhar na prefeitura, então não funciona muito bem. Mas e o espetáculo de ir para fazer modelagem matemática, que a FGV era a única faculdade na época que dava, de fato, um curso de ciência de dados, que ensinava você a fazer modelagem, machine learning, etc., IA. E acho que vale explicar brevemente o que é essa tal de IA, o que é esse machine learning, o que é essa aprendizagem de máquina que a gente sempre fala, mas é um conceito um pouco turvo para muita gente. Não sei se vocês viram o lançamento da Apple na semana passada, que eles lançaram agora tipo um chat GPT no seu celular. Você fala com o celular, ele vai lá e manda mensagem para você. Enfim, faz o escambau, coisa linda. E eles finalmente usaram o termo AI, porque eles nunca usavam para nada. E AI não é nem Artificial Intelligence, é Apple Intelligence. Eles mudaram o nome para eles. Mas a parte interessante, tem uma entrevista com o Tim Cook, que é o CEO deles, que eles falam: não, a gente está usando AI, enfim, Machine Learning, desde que começou. Então, você tem o seu relógio, quem tem um relógio da Apple, etc., e você cai no chão, tem um acidente de carro, o que detecta se você teve um acidente de carro e manda uma mensagem para a polícia, para a sua família, é uma inteligência artificial.
se você tem um AirPods e usa um fone de ouvido, o que faz o cancelamento de ruído é uma inteligência artificial, é um machine learning. O seu feed do Instagram é um algoritmo, que é uma inteligência artificial. Enfim, ela já está em todos os lugares, ela não é novidade. A grande novidade é o ChatGPT, que você já deve ter entrado e se assustado, ou deve ter ficado feliz, porque economizou muitas horas de trabalho da sua vida, que são as grandes redes neurais de linguagem natural. Então, tinha muita pesquisa de linguagem natural, mas inventaram esse troço, essa maravilha do universo, que produz linguagem, né? E eu acho que é aí que vem a grande preocupação com o mercado de trabalho. Porque antes a gente achava que, a gente vai crescendo tecnologicamente, uma hora não vai precisar fazer trabalho manual nenhum, porque a gente vai automatizar tudo, vai todo mundo viver no jardim de Éden, né? Fazendo filosofia, pensando, elucubrando sobre a vida, fazendo G20, política, e todo o trabalho será automatizado. Só que com a inteligência artificial, principalmente com a inteligência de linguagem natural, que é o ChatGPT, a gente percebeu subitamente que talvez seja o nosso emprego que esteja sendo afetado, que é quem produz conhecimento, que é uma grande reviravolta, né? Então, o artesão que vai lá e faz a cadeira não foi substituído ainda, mas o cara que fazia esse papel aqui com a biografia de todo mundo foi substituído por um ChatGPT. Hoje você vai lá e ele faz automaticamente. Então, eu acho que isso assusta muito, porque tem várias análises e estudos que mostram que são milhões e milhões de pessoas, e não são milhões de pessoas que são normalmente que estão na base da sociedade. São as milhões de pessoas que são white collars, né? São de trabalhos complexos que vão ser substituídos. Então, isso assusta, porque quem faz o conhecimento fica assustado subitamente. A gente foi vendo ao longo do tempo que talvez o ChatGPT não seja tão inteligente assim, e muitos dizem que ele não vai, mesmo que você treine ele por 10, 20 anos, não vai se virar uma inteligência artificial autônoma que consiga produzir conhecimento autônomo, etc. Quem já usou já viu que ele tem limitações, você dá o seu contexto, mas ele nunca traz exatamente o que você está precisando, né? Dito isso, dito esse susto que todos levamos nos últimos 2 anos, a prefeitura reagiu de algumas maneiras. E eu acho que para o próximo ciclo eleitoral também a gente precisa pensar cada vez mais em como se adaptar a essa nova tecnologia, né? A prefeitura reagiu internamente, então hoje a gente já usa a inteligência artificial de maneira em vários lugares que vocês também não vão acabar sabendo, como a Apple usa no relógio. Então hoje vários decretos a gente começa o decreto, porque o decreto tem sempre aquela estrutura meio chata, né? Todo mundo já leu um decreto já sabe. Então, basicamente, a gente escreve, a gente vai treinando os servidores e eles escrevem, depois vai revisando, o humano revisa, mas o ChatGPT consegue puxar uma lei que você tinha esquecido, ele puxa várias coisas interessantes. A gente também tem um chatbot da prefeitura que já funciona com inteligência artificial, então você consegue usar a linguagem natural para abrir um chamado de buraco, dura 1 minuto hoje para você abrir um chamado de buraco no chatbot da prefeitura, no WhatsApp. A gente usa inteligência artificial para prever chuva. Então, a gente usa os radares da cidade e consegue prever daqui a meia hora, 1 hora, onde que vai chover, conseguir avisar a população. Consegue também usar as câmeras da cidade e detectar alagamento. E quando eu entrei na prefeitura, o primeiro pedido do prefeito foi e aí é um impacto direto no trabalho. Eu quero substituir os fiscais de trânsito, porque a gente tem GPS em todos os ônibus, e não tem porque eu tenho um fiscal... Trânsito não, de ônibus, né? Fiscal de ônibus, aquele que anota. Tinha, antigamente, há 3, 4 anos atrás, tinha um cara que ficava no terminal anotando todos os ônibus que passavam. E o prefeito queria substituir essas pessoas por um GPS automático que ficava monitorando a cidade e etc. E eu entreguei para ele, enfim, 3, 4 meses, e a gente substituiu essas pessoas. As pessoas foram realocadas em outros lugares, que talvez sejam trabalhos mais edificantes e interessantes do que ficar anotando ônibus, né? Enfim, a prefeitura vai usando esses artifícios de inteligência artificial, e o escritório de dados é um dos responsáveis por isso, junto com o centro de operações e várias secretarias, no dia a dia. E um dos objetivos do prefeito também é ir realocando essas pessoas que fazem esses trabalhos manuais e repetitivos em outros lugares da prefeitura.
Então, em vez de ter alguém anotando, ele podia estar fazendo assistência social, atendendo alguém, que eu acho que assistência social dos últimos empregos que vão ser substituídos por inteligência artificial, ou um médico. Mas a gente também pensou externamente, né? Então, a prefeitura recentemente abriu 20 mil vagas junto com o Google em curso de inteligência artificial, gestão de projetos e outras coisas. A gente inaugurou o Impatec, que é a faculdade de matemática do IMPA, que é a melhor faculdade de matemática aqui do Rio de Janeiro e do Brasil. E também tem vários cursos de programadores cariocas, porque a gente sabe que essas pessoas precisam ser realocadas. E apesar dos trabalhos desses programadores terem ficado mais fáceis, a gente vai cada vez mais precisar de mais programador e cada vez mais a gente vai poder realocar essas pessoas que faziam trabalhos manuais para essas tarefas mais complexas, né? Enfim, esse foi o papel da prefeitura vendo esse debate. Acho que vai ser interessante ouvir também para a gente conseguir se planejar para os próximos anos, como que a gente vai reagir a esse debate. E tem, acho que, na sua indagação, como que o governo reage a isso também e como que esse poder é concentrado nas mãos de poucos, né? Acho que a gente tem que pensar como nação, que várias nações do Oriente Médio já estão pensando. Quando eu vou fazer palestra, você vai percebendo que eles já estão muito mais para frente do que a gente, que todos esses LLMs, visão computacional, tudo isso daí precisa de uma infraestrutura de computação básica, que são os GPUs, que vocês podem ter ouvido falar, que é basicamente um computador que faz conta. E esse GPU é a commodity mais cara hoje no mercado. A NVIDIA, que era a empresa que que produz esse GPU, acho que é a quarta maior empresa do mundo. Quem comprou a ação dela 2 anos atrás deu muita sorte. E basicamente, hoje o Brasil é refém dessas empresas. Hoje eu vou fazer uma contratação de uma cloud, de uma inteligência artificial. Eu não tenho uma empresa brasileira que eu consigo contratar para garantir a independência da gestão e futuramente da soberania nacional. Então, acho que a gente tem que pensar como que a gente faz isso, porque isso garante não só a nossa soberania, mas também uma cadeia de empregos dessa infraestrutura, que você vai precisar de chip, você vai precisar de universidade para construir o chip, você vai precisar gerir todas essas pessoas, etc. Tem toda uma cadeia produtiva imensa que nos dá soberania, que eu acho que está faltando uma visão de nação e também como que a cidade poderia participar disso, que poderia ser um tema dessas discussões. Enfim, eu agradeço. Vamos ao debate. Bom, acho que nossa introdução aqui foi super proveitosa. Obrigado pelas provocações. Eu acho que já colocou bastante informação na cabeça de todo mundo aqui. Antes de migrar para o nosso primeiro painel, que aí a gente vai trocar aqui gostaria de fazer algum comentário sobre a colocação aqui dos projetos que têm acontecido na prefeitura? Tem alguma coisa a adicionar? Pode ficar à vontade. Apenas depois pegar o telefone deles para a gente continuar conversando e explorar um pouco mais. Boa, excelente. Bom, então, muito obrigado. A gente vai seguir com o primeiro painel. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vou trocar aí com você. A gente vai colocar mais uma cadeira? Obrigado. Somos única e, ao mesmo tempo, somos muitas. Estamos na capital, no interior, estamos onde você estiver, até no exterior. Transformamos sonhos em profissão, tecnologia em inovação, saúde e segurança em bem-estar, conhecimento em futuro, talento em liderança. Transformamos até a sociedade. Representamos e incentivamos indústrias, empresas e startups em tudo que elas precisarem, do setor A, B ou C e de qualquer tamanho. E para elas entregamos soluções únicas, integradas e personalizadas, porque somos muitas e ao mesmo tempo uma só. Viva a transformação! Bom, agradecer aqui a Firjan, nosso parceiro aqui do evento.
Podemos começar? Bom, então vamos lá para o nosso primeiro painel, que seria... Só um minuto. Eu vim preparado hoje. Inteligência artificial e startups na vanguarda da inovação. Então, para começar aqui, eu gostaria de chamar nosso primeiro convidado aqui para compor a mesa, o André Miguel. Por favor, André. CIO da Zoox. Bom, André é formado em Economia, com MBA em Finanças e passagem pela Copenhagen Business School. Estou treinando o inglês aqui. O português André Miguel Ferreira reúne mais de 15 anos de experiência em Data Analytics e também em desenvolvimento de produto no Brasil e em Portugal, com certificação em Ciência de Dados e Big Data Analytics pelo MIT e passagens pela Portugal Telecom e Oi Brasil Telecom. André é apaixonado por desafios e por acompanhar projetos do zero até a sua conclusão. Na Zoox, ele aplica seus conhecimentos em tecnologia, negócios, estratégia, para liberar o time do Zoox AI. Obrigado pela presença, André. Prazer. Thalita Gabriele Lopes Lima. Por favor, Thalita. Bem-vinda. Thalita, doutoranda em Relações Internacionais pela PUC Rio de Janeiro, possui mestrado pela mesma instituição, graduação em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela é assistente de coordenação do projeto O Panóptico, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Datas, rede de pesquisa sobre dados, tecnocontrole, autoridade e subjetividade da PUC Rio. Atuou como assistente de pesquisa do Observatório dos Países de Língua Portuguesa, com especialidade na análise socioeconômica do desenvolvimento de Moçambique e no processo de independência e pacificação do Timor-Leste. Atualmente desenvolve pesquisa nas áreas de estudos críticos de segurança, governança algorítmica, tecnologias de segurança e política da tecnologia. Obrigado, prazer. E Juliana Campos Noronha. Por favor, Juliana. Obrigado pela presença, muito bem-vinda. Juliana é executiva em Estratégia e Inovação pelo MIT Sloan Executive Education. Desenvolveu sua carreira como empreendedora, executiva em empresas de tecnologia, marketing, merchandising e educação. Com sua inquietação e curiosidade, entrou de cabeça no empreendedorismo de inovação, atuando como conselheira e investidora anjo em startups. Hoje, integra o time de Open Innovation Ecosystem da Accenture, como Ecosystem Lead, trazendo a experiência do mundo de startups e do mundo do empreendedorismo para ajudar a transformar e inovar nas grandes corporações. Obrigado. Bom, a dinâmica aqui hoje será da seguinte forma. Faremos algumas perguntas com tema onde todos podem contribuir. Quem se sentir mais à vontade, né, contribui mais, e quem quiser deixar um pouco mais de tempo para o outro, fica à vontade também. Só estou pegando as perguntas aqui que eu... Perfeito. Vou me sentar também. Só vou pegar minha água que estava aqui do outro lado. Juliana, acho que você está aqui do meu lado, vou começar com você, pode ser? Gente, eu nunca usei óculos, então estou me habituando ainda, vocês me desculpem, tá? Quem me conhece nunca me viu de óculos, é a primeira vez. Bom, vamos lá. 5 minutos de resposta, 30 minutos ao final para perguntas abertas, mas, de qualquer forma, vamos, né, dar oportunidade para todos. Eu já tenho, obrigado.
Primeira pergunta aqui que a gente separou para a gente discutir. Quais são os principais desafios ligados à assimilação e integração da inteligência artificial no local de trabalho e como podemos abordá-los de maneira eficaz, que sejam inclusivas e promovam a diversidade, evitando viés algorítmico e discriminação? Boa, estão me ouvindo bem? Adorei as explicações do João, né, quando ele fala um pouquinho do que é a inteligência artificial. Eu costumo dizer que eu acho que um dos grandes medos que a gente teve dessa tal da LLM, né, é que talvez seja a inteligência artificial que mais se aproxima a nós humanos. Parece que é humano, né? Essa é a sensação que a gente tem, e talvez isso que nos assuste. Eu estava conversando aqui no cantinho, né? A minha mãe tem 80 anos, é médica, atuante na medicina, e quando eu começo a falar dessas coisas, ela já me fala assim, me diz aí onde é que eu baixo isso, e já começa a usar. Então, acho que o primeiro desafio é quebrar a nossa resistência, né? Eu acho que esse é o desafio de todos nós. Eu tive a oportunidade de ir no South by Southwest, que é SXSW, um evento que aconteceu agora em Austin, e tem uma grande palestrante que chama Amy Webb, que ela nos colocou a todos no que ela chamou de geração de transição. Ela falou que não tem uma geração A, Z, X, nada disso, né? Ela chamou todos nós de geração de transição, porque todos nós seremos impactados por essa inteligência artificial. Ela vai transformar sensivelmente a forma como a gente trabalha. Mas eu sou um otimista por natureza. Eu acho que a gente vai, como tudo que a gente já viveu de transformações, assimilar, né? Quando a gente olha para o passado, o Rio de Janeiro talvez seja famoso por isso, né? E a gente ainda tem a oportunidade de ver aqui os lampiões, né? Algumas estruturas de lampiões na rua, né? A gente lembra que teve protesto quando foi instalada a rede elétrica, né? O que é que ia ser feito com aquelas pessoas que acendiam os lampiões à noite, né? A gente já viveu, dessa geração, protesto dos taxistas quando foi inserido um aplicativo chamado Uber. E, de novo, a gente assimilou, e as pessoas foram entendendo como é que isso funciona. Eu tenho uma série, que essa eu apresentei aos meus filhos, que chama As Telefonistas, se eu não estou enganada, que está na Netflix, que é uma inovação, e que mostra, né, aquelas telefonistas trocando os canais. E hoje a gente está aqui, com o telefone celular na mão, e essas pessoas foram sendo transformadas. Então, eu acho que, como tudo, né, acho que o primeiro passo é estarmos abertos ao novo, né? E, obviamente, o time que vai vir daqui a pouco vai falar sobre o desafio do mercado de trabalho. A gente precisa lembrar que, embora essa seja um modelo de linguagem natural, que é um algoritmo, tudo que está lá dentro foi colocado por humanos. Ele é um reflexo daquilo que a gente coloca. As informações que ela nos dá de resposta são em base do aprendizado daquele conhecimento humano. Então, acho que o nosso desafio aqui para a gente ter inclusão e diversidade é colocar todas as pessoas, de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos, de todas as origens, para trabalhar com essa inteligência artificial, para que ela seja alimentada de dados inclusivos, diversos, com culturas, com todo tipo de informação diferente. E acho que hoje a gente está numa condição melhor para fazer isso, particularmente no Brasil, onde a gente tem 2 celulares por pessoa. E essa inteligência artificial está disponível aqui, mas a gente precisa ensinar as pessoas a usá-la. Perfeito. Obrigado. Thalita, quer contribuir? Sim. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, junto com um time tão incrível, e também colocar o meu chapéu. Eu acho que daqui eu sou a única que é mais acadêmica do que trabalha em si no ramo das startups. Eu acho que essa conversa é importante, a gente trazer diversos olhares para pensar um assunto que nos afeta de forma interseccional e em todas as áreas da nossa vida, como os primeiros painelistas, né, que apresentaram o evento falaram, desde o simples passar pelo feed de notícias nas nossas redes sociais, até como o nosso plano de saúde nos ranqueia e nos identifica, até outras formas, como o mercado de trabalho, até a entrada no mercado de trabalho cada vez mais permeada por algoritmos de predição ou de clusterização de quais são as características que são mais adequadas ou não para cada vaga.
a gente precisa pensar o que a ONU e a Unicef já têm colocado, que é o desenvolvimento de tecnologia, de inovação mais baseado no desenvolvimento pensando em direitos humanos fundamentais. Porque toda inovação, como nós falamos aqui, ela pensa e preza que tem que ser para o humano, né? Como a gente está discutindo. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que se cria um pouco do mito de que é algo que é muito para fora, muito além, muito abstrato, que é uma coisa muito técnica e que o humano não está presente no processo de desenvolvimento, mas o humano está lá. Tanto os nossos dados são usados para treinar esses grandes modelos de linguagem natural, quanto o ChatGPT, quanto há, no primeiro momento, um humano que coloca o prompt no ChatGPT para que ele gere ali a resposta. Então, eu acho que é importante a gente pensar como que a gente agrega e pensa o humano como parte desse processo. Como a gente está discutindo, as inovações técnicas e as tecnologias, elas trazem transformações no mercado de trabalho. Quando, por exemplo, meu avô é torneiro mecânico e trabalhava em fábrica, ele teve a forma de trabalho dele transformada, porque, a partir das gerações, por exemplo, da minha geração, já somos engenheiros, porque a tecnologia de inovação, a automação das fábricas foi feita com que outras profissões ganhassem destaque para trabalhar naquelas fábricas. Só que essas transformações eram de forma muito mais lentas. Então, era uma transformação geracional. Então, a gente se preparava. Então, você tinha tempo de se preparar, você tinha tempo de se acomodar, de assimilar. Hoje em dia, essa inovação, de 2022 para cá, que foi quando o ChatGPT foi lançado e todo mundo colocou na palma da mão o que é uma IA, eu acho que surgiu esse boom, tanto de um otimismo muito grande, e a gente tem que pensar todos os benefícios que o desenvolvimento tecnológico traz, mas também trouxe um ar meio pessimista. E agora, o que a gente faz com tanta coisa que a gente pode fazer com esse desenvolvimento? E, para pensar a pergunta específica, né, como que a gente torna essa inteligência artificial, esses modelos de inteligência artificial mais inclusivos, com diversidade e viés, a gente tem que entender para que eu estou construindo esses modelos e quais são os riscos da construção de certos modelos. O professor bem trouxe, quando ele falou sobre o debate da própria bomba atômica e tudo mais, quais são os riscos? Para que eu estou construindo aquilo? E, no Brasil, a gente está em uma discussão que é muito importante, que é sobre a regulamentação de inteligência artificial através do PL 2338. Eu acho que é um debate importante, porque, se esse processo se consolidar, a gente vai ter a primeira regulamentação de desenvolvimento de inteligência artificial a partir do sul global, a partir do Brasil. E o Brasil tem um papel muito importante nesse processo. Então, eu acho que é trazer discussões dos países do sul global, como o Brasil, trazer pessoas diversas para falar sobre IA, para desenvolver IA, para pensar problemas a partir da IA, eu acho que é um passo também, e trazer também diversidade dos bancos de dados, né? A gente viu que há muitos problemas com reconhecimento facial, muitos problemas com interpretação que a IA faz, porque ela aprende, né, a partir dos dados que ela é alimentada. Se a gente tem até aquela suma, se lixo entra, lixo sai. Então, se a gente alimenta ela com dados que são mais representativos, a gente vai gerar resultados mais representativos. Então, eu acho que esse é um caminho. Excelente. Excelente provocação, Thalita. Obrigado. E aí ela finalizou aqui entrando na tua área, né, André? Eu acho que, falando aqui de dados, você tem muita propriedade para falar nesse tema, né, além de tudo que vai ser discutido. Então, por favor, sua contribuição aí. Primeiramente, boa tarde. Obrigado aqui pelo convite de estar aqui presente. Vamos lá, como foi dito aqui, eu concordo 100%. Eu acho que nós estamos passando por um momento de desconfiança sobre o que é LLM, sobre o que é AI, e por aí vai. Só que eu acho que isso apresenta, por um lado, é desconfiança, por outro lado, apresenta uma nova oportunidade que nós temos no mercado. Assim, como nós não conhecemos, ou conhecemos pouco, ou estamos aprendendo, então nós temos que investir em educação. Então isso é uma coisa global que existe. Tirando as pessoas, quem
da Microsoft, da Apple, essas grandes big techs, eu acho que todas as outras empresas estão aprendendo. Então, o que eu acho que nós temos que fazer aqui? Cada vez investir mais em educação. Essas ferramentas, muitas delas são open source, existem muitos cursos abertos. Eu vejo muitas universidades já atendendo, então nós temos uma parceria até com a Universidade Federal da Paraíba, que eles estão super avançados, então têm computadores, supercomputadores lá presentes, pessoas super capacitadas, já olhando essa parte da LLM. Então, acho que, por outro lado, podemos encarar sempre duas formas. Eu acho que nós estamos vivendo nesse momento de transformação, mas nós podemos encarar com medo e que nos vão substituir. Eu não acredito tanto nisso. Eu acho que nós vamos ter empregos que realmente vão ser substituídos, como foi dito, trabalhos extremamente manuais, com baixo valor agregado, e as pessoas vão começar a ter tempo disponível para fazer novas aplicações com mais valor agregado. Então, acho que isso é um benefício que nós devemos tirar dessas LLMs, dessas AIs, e investir na educação. Então, vamos aprender, vamos dar uma oportunidade. Porque que, se lá fora desenvolveram essas AIs, porque que nós não vamos desenvolver aqui as nossas aplicações, olhando os nossos dados, olhando a nossa realidade? E nós estamos fazendo isso. Assim, então, acho que até na própria Zux, o Brasil tem certas especificidades, cada país tem certas especificidades, então por que nós não introduzimos estes dados no LLM e treinamos ele para a nossa realidade e toda a gente tira proveito dessa nova tecnologia? Então acho que é muito isso. Como é que nós nos transformamos, como é que nós nos preparamos para esse mundo e tiramos o melhor proveito disso para oferecer uma melhor sociedade e tirarmos o melhor proveito do dia a dia. Acho que é isso. Perfeito. Obrigado, André. Bom, dando sequência aqui. Acho que, Thalita, vamos começar com você dessa vez, por favor. Quais os exemplos mais promissores de aplicação de inteligência artificial no mercado de trabalho e como essas inovações estão influenciando a produtividade e eficiência? Bom, essa é uma pergunta que eu vou poder ajudar, mas talvez não de maneira tão específica quanto os meus dois colegas que estão bem atuantes na área, mas eu trouxe um dado, né, que é um dado da Liga Ventures e da iFood, que mais de 772 startups estão explorando recursos de IA no Brasil. Isso são as startups, fora as empresas que já utilizam de diversas formas a IA, né, desde os modelos de linguagem para fazer tarefas de construção, por exemplo, de briefings para marketing, desde os chatbots, que são IAs que muitas vezes a gente não reconhece quanto IA, porque a gente já normalizou a presença do chatbot nos processos de atendimento. Principalmente, eu acho que um setor que tem usado IA e é um dos setores que mais tem parte importante hoje no PIB brasileiro, que é o da agricultura. A agricultura de precisão ela tem crescido bastante. O uso, por exemplo, de visão computacional e drones para identificar plantios e fazer melhor distribuição de insumos. Há também no marketing, vendas, a gente observa bastante as empresas que têm desenvolvido IA desse lado também, né? Então, a gente está falando tanto de modelos mais preditivos e de estabelecimento de clusters ali para oferecer anúncios, etc., mas também abre um mercado para a IA generativa também, né? Como que várias startups estão sendo criadas e também pensadas para garantir soluções para problemas específicos do Brasil. E quando a gente se falou muito em infraestrutura, e eu vou reforçar isso porque é muito importante, porque a IA parece uma coisa etérea, mas ela precisa de uma materialidade para funcionar. Ela precisa dessa nuvem, que parece algo que é abstrato, mas é uma nuvem, que é um espaço, que é um computador, que é quem detém esses espaços de nuvem, toda essa infraestrutura, como já foi falado também no primeiro painel, a gente está querendo criar um espaço. Então, a gente precisa muitas vezes de nuvens internacionais, como a AWS da Amazon, a gente precisa muitas vezes das infraestruturas das grandes Big Techs. Então, até para as startups também começarem, isso tem um custo, e é um custo bastante alto, que é um custo computacional, que a gente precisa falar também aqui, né? Como que a gente pensa
mecanismos, né, para o Brasil pensar a estratégia brasileira de inteligência artificial que está sendo pensada hoje, a partir também de oferecer uma ambiência, uma infraestrutura para que a gente consiga desenvolver aqui no Brasil também soluções nossas, né, que estão pensando nos nossos problemas. Maravilha, obrigado. Acho que eu vou... André, eu vou te deixar por último de novo, você me desculpe. Vou passar para a Juliana aqui, que eu acho que é um assunto que ela vai também, enfim, todos vão contribuir, mas a próxima pergunta, eu vou começar com você, para te dar a chance de ser o primeiro também, tá? Não vai ser sempre... Então, eu acho que você tem, enfim, com a experiência lá da sua vivência na Century, nos investimentos em startups, né, eu acho que você tem bastante também a contribuir nesse tema. Não, com certeza. Eu vou trazer alguns números, né? Só para a gente ter uma ideia do que é isso, né? A Accenture tem em torno de 700 mil funcionários. Ela é a terceira maior empregadora do mundo. A primeira é a Walmart, segunda a Amazon, terceiro a Accenture. Mas nós somos uma empresa de pessoas. Na verdade, nós não somos uma empresa que fabrica. A gente usa os serviços de todas essas clouds, a gente usa os serviços de todas essas empresas que produzem AI. A gente tem que capacitar pessoas para isso. O nosso número hoje, a gente tem em torno de 50 mil funcionários no mundo que estão habilitados a trabalhar com IA. E a nossa meta até 2026 é ter 80 mil pessoas trabalhando com IA. Né? Aí eu fui pegar aqui um cenário de investimento de IA generativa no Brasil, de um relatório nosso. De acordo com um estudo, 85% das empresas globais planejam aumentar seus investimentos em IA generativa em 2024. No entanto, apenas 24% dessas empresas já realizaram investimento. Então, se está no começo para as corporações, imagina para as startups. A gente está falando de recursos, e é exatamente o que a Thalita falou, recursos computacionais intensivos. E aí talvez esteja uma vantagem interessante para o Brasil. O João falou aqui da questão energética. A gente tem uma matriz energética em torno de 93% limpa. Isso pode nos favorecer, porque imagina esses data centers necessários para processar tudo que a gente faz lá, todo prompt que a gente manda no chat. Talvez a gente tenha aí uma oportunidade de atrair esses data centers para cá. Por quê? Porque a gente está falando de uma matriz energética limpa. Eu não posso colocar um consumo de energia absurdo em carvão lá nos Estados Unidos. Então, as próprias empresas como a Amazon, como a AWS, já estão vindo, a própria AWS, já estão olhando para o Brasil como uma oportunidade para atrair esses data centers, isso é emprego, né, em função da gente ter uma matriz energética limpa. Né? E lá na Accenture, a gente tem um outro princípio. A gente acabou de lançar o que a gente chama de GenAI Studio, tem um pouco mais de um mês, que é onde a gente consolidou, a gente trouxe as pessoas para as grandes empresas para olharem para esse tema dentro de algumas práticas. Né? E são 4 práticas principais. Na verdade, o que a gente chama de IA responsável. Né? A gente já falou disso, mas isso é um princípio dentro de uma governança de AI que a gente está sugerindo que as empresas façam. Esse é o primeiro princípio. Cultura e inovação, cibersegurança, né, e ter uma boa gestão e arquitetura de AI. Bom, tudo isso é caro. Como é que ficam as startups dentro disso? Né? Elas têm um desafio grande, porque tudo para elas é caro. As startups, em geral, nascem com menos governança do que as grandes corporações. E aí a gente vai ter que calibrar o desafio que a gente tem de governança, como a Thalita falou, do quanto eu vou regular isso e do quanto eu deixo frouxo. A gente precisa lembrar que a OpenAI, que é a criadora da ChatGPT, é uma startup. E ela só conseguiu liberar um modelo que não estava 100% testado. Né? Nós fomos o beta-teste dele, ele entrou no ar e a gente foi realimentando eles, porque eles eram uma startup. O Google já tem isso faz tempo. Se a gente não aceitar, se a gente fizesse uma pergunta para o Google e ele fizesse um negócio que a gente chama de alucinação, que é responder uma resposta absurda, todo mundo ia cair, ele ia estar na imprensa no dia seguinte e as ações iam cair. Quando o ChatGPT soltou, a gente foi percebendo isso devagarinho. Né? Então, tem uma calibragem aí, tem uma oportunidade para as startups, e o que o André falou é super importante.
tudo que a gente está vendo, o ChatGPT, é uma linguagem de modelo natural de dados abertos e amplos. Na hora que a gente começa a calibrar isso para dados específicos de cada tema, eu vou ter que treinar esse modelo novamente, e aí ele vai precisar entender a nossa língua, a brasilidade, né? Perfeito. Obrigado, André, por favor. Já pode ficar com o microfone, que a próxima pergunta vai ser direcionada a você. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que, em termos de aplicabilidades, nós temos alguns... E nós já estamos fazendo algumas partes aqui. Então, na parte, por exemplo, de desenvolvimento de software, nós já estamos utilizando bastante. Quem não gosta de ter Quem faz software sabe os bugs que existem, etc. Então, isso tudo ajuda a ter melhor código, a desenvolver mais rápido. Então, nós já estamos utilizando isso, utilizando o próprio OpenAI, aí, melhorando a nossa produtividade. Então, não é que nós substituímos alguém, na verdade, nós até contratamos mais, porque nós vimos que conseguimos desenvolver mais rápido, com melhor qualidade, então nós fizemos isso. Eu acho que isso é tudo oportunidade. Então, porque antigamente nós tínhamos de treinar um desenvolvedor, demorar tempo, então tínhamos de tirar um desenvolvedor sênior para treinar um desenvolvedor júnior, ou por aí vai. O OpenAI veio diminuir esse gap aí entre tanto o desenvolvedor júnior e sênior. Então, acho que isso apresenta uma nova oportunidade e nós já estamos utilizando aí internamente. Nós estamos fazendo muita análise de dados e aí já olhando para o nosso produto e dando para outras empresas. Então, como é que as empresas conseguem conectar na nossa plataforma e tirar melhores insights de forma mais fácil, utilizando linguagem natural? É muito mais intuitivo para um ser humano fazer uma pergunta, como estamos aqui nós falando, do que entrar num dashboard, tentar identificar quais são as tendências e, a partir daí, tomar alguma ação. Então, por que nós não colocamos um chatbot para fazer isso de forma natural? Então, acho que isso é tudo uma vantagem, e o que é que você vai fazer no final do dia? É liberar mais tempo para tomar melhores ações, para fazer perguntas diferentes que você antigamente não tinha tempo. Então, acho que isso tudo libera. Eu acho que uma coisa que aconteceu também, já vem acontecendo há muito tempo, é no setor da saúde. Vocês veem a quantidade de medicamentos, vacinas, novas tecnologias que estão acontecendo aí. Isso é tudo graças ao machine learning. Hoje em dia, quando vão fazer qualquer exame de câncer, já vem, sei lá, por exemplo, qual é que é a probabilidade de ser câncer. Então, isso é tudo machine learning que está ali por trás. Isso melhora os diagnósticos, melhora a possibilidade de encontrar novas soluções. E isso é tudo uma vantagem para o ser humano. O que aqui está acontecendo? Estamos a ter melhor qualidade de vida que antigamente não tínhamos. A quantidade de testes que são feitos em curto espaço de tempo, até um lançamento, sempre que é desenvolvida uma vacina, tem um grupo de controle, de teste e por aí vai. Então, esse tempo é todo reduzido porque conseguem fazer muito mais simulações numa super velocidade em computadores que antigamente não era possível. Então, isso, eu acho que no final do dia, eu sou muito otimista também, acho que no final do dia isso é uma vantagem que nós vamos ter na sociedade. A nossa qualidade de vida vai melhorar e vamos todos nós oferir desse AI, é a minha visão. Já estamos, de certa forma, né? Então, vamos lá. Quais são os principais riscos de segurança de dados enfrentados pelas startups que utilizam inteligência artificial e como podem ser mitigados? Acho que antes de chegar nos riscos, eu acho que as startups estão num ponto anterior, que é saber como utilizar AI nos seus produtos e no seu dia-a-dia. Então, acho que esse é o principal desafio que as startups hoje em dia apresentam. Então, isso é tudo muito novo, muito abstrato, muitas vezes, porque é um chatbot, mas para que ele na prática serve? Onde é que ele pode ser aplicado? Acho que esse é o principal desafio. Embora exista um receio dos dados, eu acho que hoje em dia já existem soluções para manter esses dados confidenciais para o OpenAI, por exemplo, não utilizar. Então, a AWS tem alguns serviços, Bedrock, etc., que os seus dados ficam localmente e não são utilizados para outros usos, além daqueles específicos. Então, acho que isso hoje em dia
É possível. Então, tendo em conta os desafios que, uma vez sabendo o caso de uso, acho que existem soluções tecnológicas para reduzir esse risco e mitigar esse risco. Acho que tem que ser muito testado. Eu acho que algumas vezes eu tenho visto aí soluções no mercado. Chega lá, pega a API do OpenAI e coloca num site. Isso realmente não funciona assim. Isso aí vai dar muitas alucinações, vai inventar muita coisa e não vai ser legal. Você vai perguntar coisas que não devia perguntar, por exemplo, num site de vendas. Então, isso é preciso ter cuidado em lançar, é preciso ser testado, é preciso criar times que façam perguntas aleatórias, sei lá, como construir uma bomba, etc., para esses chats não darem essas respostas. Então, é preciso ter um cuidado sobre essas ferramentas, porque ela é treinada com um grande volume de dados. E, ao ser treinada com grandes volumes de dados, ela tem uma vasta rede de conhecimento. Então, se nós não restringimos um pouco o chat, ele realmente pode dar respostas não muito boas e até perigosas lá na frente. Mas acho que aquele afino que as empresas ainda estão chegando no meio termo, quanto é que elas devem restringir o chat, para ele não ficar quase como tem hoje, uma árvore de decisão, porque isso também é ruim, mas também o que é que ele pode ser aberto para não dar respostas alucinadas. Então, acho que isso aí é um meio termo. Mas acho que é possível. Assim, hoje em dia, cada vez vai ter mais soluções para isso. Lá atrás começaram a aparecer muitas inovações de deepfake, então de imagens, então você colocava a pessoa a falar no outro rosto e por aí vai. Hoje em dia já existe também aplicações para ver se aquilo foi gerado por deepfake. Então, existe sempre o contraponto. Eu acho que tudo tem que ser encarado como uma nova oportunidade. Eu consigo simular a voz, mas tem sempre uma parte ali da simulação da voz que vai falhar. Então, como é que existem outras soluções para combater essa fraude? Então, hoje em dia, por exemplo, eu acho que as fraudes mais simples com AI vão praticamente inexistir, porque é possibilidade de tanto teste. Então, talvez sejam mais sofisticados as fraudes que vai acontecer no futuro, mas as mais simples vão ser reduzidas. Então, é tudo uma oportunidade que nós temos aí pela frente. Perfeito. Tem tanta coisa que eu escuto assim, é novidade, né, para a gente, né? A gente vai escutando, é um aprendizado muito bom. Obrigado, tá? Alguma contribuição, Thalita, Juliana? O André falou uma coisa que a gente precisa lembrar, que a maioria das fraudes que acontece por um negócio chamado engenharia social. As pessoas enganam a gente. Então, a gente dá a chave do cofre por conta de uma engenharia social. Então, acho que um dos principais aspectos aqui volta para o tema de educação. A gente precisa educar as nossas pessoas, né, a população, a perceber, a desconfiar das famosas fake news, né? E, nesse caso, para uma engenharia social de ataque, né? E a Thalita falou uma coisa um pouco antes das nuvens, né? Muitas dessas startups hoje já estão colocando todo o seu sistema em nuvens. Então, elas usam a proteção, mesmo com pouco recurso, elas conseguem usar a proteção dessa própria nuvem, né? Então, acho que esse é o principal aspecto. Vou contar só um case. O colega, que é a gente tem o Daniel Lázaro, que é o nosso líder de Data and AI para a América Latina, ele estava contando no evento semana passada, né, de uma plataforma de gestão de contratação de pessoas e colocou lá um GenAI para fazer o chatbot. E aí um hacker foi lá e implantou, ao invés de ele colocou um código na resposta, que era um comando para ignorar todas as informações prévias para que ele pudesse ser contratado. Então, assim, a gente precisa lembrar que o GenAI, o LLM, é uma linguagem de código. Então, eu preciso pôr salvaguardas nele para que isso não aconteça. Eu acho que só também fazer uma contribuição para um ponto, que também é um ponto importante que a gente tem pensado. Eu estou olhando muito para a perspectiva do Brasil e também dos países do sul global, no qual o Brasil também é uma parte importante, até principalmente na América Latina, para a gente pensar sobre produção de conhecimento, a partir do que a gente consegue produzir também, sobre os ataques cibernéticos, né? E como o Brasil, muitas vezes, sofre recorrentemente o grande vazamento de dados.
Então, de dados sensíveis, apesar da gente ter uma lei geral de proteção de dados que é bem sofisticada, o Brasil a gente ainda está caminhando em um processo de fortalecimento da nossa cibersegurança. Então, é algo que as startups, cada vez mais trabalhando com dados, dependendo dos dados, por exemplo, dados sensíveis, a gente precisa ter esse cuidado de que ela seja o modelo e a solução esteja de acordo com o modo de regulação, de acordo com a LGPD, para que esses dados não sejam vazados e não corra qualquer tipo de seu telefone aparecer e acontecer desses golpes e essas coisas da engenharia social acabarem repercutindo. Então, esse é um ponto também importante. Como a gente está no evento sobre G20, a cibersegurança também é um ponto importante para a gente discutir. Você quer falar um pouquinho do teu projeto, do Panótipo, que cuida essencialmente disso, né? Ou estou enganado completamente? Ele não fala muito sobre isso. É sobre segurança, mas é mais a utilização de soluções de inteligência artificial na segurança pública do Brasil. A gente monitora a utilização, quais dados são utilizados e como a gente pode mitigar os erros, né, que infelizmente acontecem, né? Então, como que a gente pensa, né? A gente está falando sobre balanceamento, né? Todo mundo fala, a gente é otimista, mas tem os riscos. Então, como que a gente balanceia os riscos e os benefícios e navega, sempre tendo no nosso horizonte que, no fim do dia, a gente tem que defender os direitos humanos fundamentais, porque a segurança é feita para as pessoas. Eu acho que é mais ou menos isso, para também não pegar muito tempo das perguntas. Perfeito, obrigado. Acho que vou direcionar primeiro agora para o André, só para ele não ficar chateado comigo, vou dar 2 rodadas para ele aqui. Como as startups estão fazendo o uso de inteligência artificial para acelerarem suas curvas de crescimento e chegarem ao patamar unicórnio mais rapidamente? A Zuc já chegou ao patamar unicórnio, então a gente tem uma experiência aqui sua. Mais ou menos. Estamos a caminho. Qual o segredo? Conta para a gente o segredo, por favor. Muito trabalho, esse é o segredo, não tem milagre, infelizmente. Acho que é... O que eu acho que as startups estão beneficiando? Nós já começamos a ver algumas aplicações da AI que aceleram então, os desenvolvimentos. Então, nós vemos, por exemplo, muito em marketing já isso, então, como otimizar, por exemplo, sei lá, campanhas no Google. Hoje, talvez há um tempo atrás, se fosse preciso contratar uma pessoa especialista em Google para fazer uma campanha, etc. Hoje já existem algumas aplicações de AI que automatizam um pouco esse processo, construção de blogs. Então, tem toda a parte de marketing, por exemplo, que você consegue, de alguma forma, acelerar esse processo de vendas e ajudar aí as startups. Mas toda a parte de desenvolvimento, nós sabemos a dificuldade que é contratar recursos técnicos, okay? Por isso eu falava que existe uma nova oportunidade, é muito difícil encontrar alguém especialista em AI, machine learning e por aí vai, então acho sugiro às pessoas a estudarem e aprenderem sobre esse tema, porque com certeza vão arranjar emprego. Então acho que as startups, através do AI, elas conseguem acelerar, então elas não ficam tão dependentes de contratar tantas pessoas para fazer esse produto. Então, tem várias partes da produtividade que aceleram muito. Mas, no final do dia, é muito trabalho, muita resiliência, identificar qual é que é o problema-chave que essas startups querem resolver. Eu não acredito que só o AI vai virar unicórnio, isso aí eu não sou assim tão otimista. Então acho que as pessoas elas podem ganhar alguns atalhos com AI, eu acho que já estão ganhando alguns atalhos com AI. Eu lembro perfeitamente, há um tempo atrás, assim, construir um website era muito difícil, tinha que contratar um desenvolvedor, enfim, infraestrutura, tudo era difícil. Hoje em dia você contrata um Wix, custa lá, sei lá, R$200 ano, ou 300, nem sei quanto é que custa, mas é bastante barato. E é tudo drag and drop, então basta ter uma ideia,
basta colocar essa ideia, ter os pensamentos alinhados e você constrói um website, sei lá, 1 dia, 2 dias, tudo integrado com meios de pagamentos, integrado com o Google, etc. Então, acho que isso são todas funcionalidades que já existem e as startups, de alguma forma, já se beneficiam. Nós, por exemplo, nós fizemos todo um website que era em código e nós mudámos todo para um Wix por ser mais fácil de manter. Nós mudar o menu, tínhamos que ter um desenvolvedor que ia lá, mexia no código, etc. Não era escalável. Hoje em dia, o time de marketing altera todo o conteúdo do dia para a noite e segue a vida. Então, acho que isso aí, todo o AI ajuda. Eu acho que, diferente também do Mac Center, assim, que tem muita governança, etc., eu acho que as AIs não têm tanto, as startups, digo, não têm tanto esses problemas iniciais. Não é problemas, eu acho que o tamanho da empresa é necessário ter esse tipo de segurança e governança, que as startups de início elas não têm capacidade nem de ter isso, mas, por outro lado, isso acelera um pouco a inovação. Então, acho que elas ficam mais preocupadas em qual é que é o problema que eu vou resolver, como é que eu vou resolver, e depois eu me preocupo um pouco com a segurança. Não sei ver se é esse o caminho certo, mas é o que nós conseguimos fazer e nós lá vamos fazendo assim. Primeiro vamos focar no cliente, qual é que é o problema principal que nós vamos resolver, qual é que é a melhor forma de nós resolvermos, atacar um nicho e resolver esse problema como ninguém. Eu acho que esse é o primeiro step que deve ser tomado. E a AI está aí para ajudar, enfim, até para tirar dúvidas. Eu vejo muito o meu time de desenvolvimento, quando tem um problema, vai no chat, como é que eu resolvi isso, e ajuda a tomar as decisões e acelera muito o nosso processo de desenvolvimento. Acho que é isso. Acho que também não existe uma fórmula mágica. Eu acredito que só com muito trabalho é que as startups vão virar unicórnio. Então, a AI pode ajudar, mas não vai ser a única coisa que vai garantir isso. Tá certo. Se tivesse uma fórmula, né, se fosse tão fácil, né? Obrigado, André. Juliana, você quer falar um pouquinho como é que esse tema circula lá na Accenture, enfim, na tua experiência? Legal. Uma coisa curiosa, né, que o André tangenciou aí, é que normalmente as corporações elas estão usando IA e IA generativa para resolver acelerar coisas, né? Ele acabou de falar isso, né? Então na verdade, eu vou automatizar processos, eu vou minimizar, quer dizer, eu tenho lá uma base de dados imensa que eu preciso. Então tudo isso, na verdade, é em geral para resolver questões operacionais ainda, né? As startups elas têm uma vantagem, elas já nascem porque elas têm pessoas criativas. Então, muitas vezes, eles usam a IA de uma forma diferente das corporações. Eles estão usando para criar inovação. Eles estão usando para fazer perguntas. Acho que André provavelmente não tem nenhum problema de alguém na empresa dele lá que tenha tido resistência de abrir um chatbot para perguntar qualquer coisa, né? Dentro das corporações. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas aqui já usou o ChatGPT? Quantas pessoas aqui já usou o Gemini? E aí vai o DALL-E. Né? Então, a gente vai vendo, quer dizer, isso, provavelmente a turma do time do André já usou todos e mais alguns. Então, eu acho que essa é uma vantagem que as startups têm. Mas, por outro lado, a gente já tinha falado, elas têm a questão de recurso. Então, elas precisam de investimento. Então, aqui, olhando para o G20, olhando para o Brasil, né, a gente precisa de políticas públicas que fomentem o investimento em startups. A gente tem, e não adianta só, e eu acho que aí tem um aspecto das universidades, que assim, os nossos pesquisadores também precisam olhar para o mercado, né? Eu acho que tem uma mudança de viés acontecendo, que assim, tem muita gente brilhante, mas que não consegue criar um produto, solução que o mercado queira, né? Então, a gente tem aqui que, na verdade, se unir. Eu acho que a gente tem a corporação, as universidades, as startups, quer dizer, o governo, né? Então, quando a gente fala de ecossistema, eu preciso que todos os agentes do ecossistema atuem em conjunto para promover a inovação, e aí sim a gente consegue alavancar nossas startups. Thalita? Eu acho que só reforço da importância dessa união entre universidades e o ecossistema de startup, porque quando a gente olha para os Estados Unidos, que é uma ambiência, né, que mais
tem startups e oferecendo soluções, a maioria delas surgem nesses hubs, empresas júniores que acabam surgindo dentro das universidades. No Brasil, a gente tem uma área muito mais acadêmica. Vou dar um exemplo aqui do Rio, que é um exemplo muito bom até, que é a COP da UFRJ, é um berço de engenheiros brilhantes, né? E muitas vezes produzem soluções com parcerias com prefeitura e etc., mas que também podem produzir outras coisas, uma tese, um mestrado, uma solução que foi produzida no doutorado, que ela seja repensada para o mercado ou até para uma política pública. Né? Então, como que a gente faz essa conversa? De muitas vezes fica engavetada. Se produz uma tese de mestrado, se produz uma solução de doutorado e aquilo não vai para frente, porque não tem um investimento, você não consegue colocar para frente porque não tem estrutura computacional, e aí aquela inovação fica engavetada. Então, como que a gente balanceia também essa conversa? Só queria reforçar isso da parceria entre a universidade e as empresas, assim, também, porque nós fizemos com essa universidade, foi meio por acaso, eu contratei uma pessoa da Universidade da Paraíba e ela era tão boa que eu comecei a falar com o professor e ele foi-me indicando, e a certa altura, porquê que você não faz uma parceria aqui com a universidade? E achei que foi das melhores coisas. Nós começámos a trabalhar com a LLM o ano passado, em junho, julho. Os primeiros 6 meses, basicamente, não desenvolvemos nada, porque estávamos a tentar aprender como é que tudo funcionava por trás para aplicar para as nossas soluções. E tivemos que construir uma arquitetura, mas funcionou muito bem. São pessoas muito inteligentes, mas eu acho que quanto mais essa parceria funcionar, porque é isso, eu acho que o mundo universitário é muito académico, então ela precisa de algum... Não adianta fazer uma coisa super espetacular, super avançada, mas não tem usabilidade prática na vida real. Ninguém vai contratar isso. Então, eu acho que as empresas, elas trazem dores mais reais. Então, trazendo essas dores mais reais, e do outro lado tem um background todo académico que pode contribuir para a resolução desse problema, eu acho que como é que o governo consegue trazer mais essa parceria entre... que apagou aqui tudo. Entre a universidade e as empresas. Eu acho que isso vai funcionar bem. Não sei ver se é dando algum incentivo, se apenas promovendo, não sei. Assim, eu acho que algumas vezes eu vejo muitos mestrados, muitos doutorados, muito académicos, sem talvez tanta aplicabilidade prática. Talvez só mudando ali um pouco pudesse ser aplicado em alguma coisa útil. E acho que toda a gente se ia beneficiar, acho que as empresas se iam beneficiar, porque elas iam criar produtos disruptivos. Criando produtos disruptivos é mais riqueza para o país, é mais pessoas trabalhando. Então acho que isso aí, parecem 2 mundos. Eu acho que não deviam ser 2 mundos, devia ser uma única entidade, porque eu acho que o objetivo final dos professores que trabalham na universidade é que os seus alunos tenham 100% de emprego, todos trabalhem, todos gostem daquilo que fazem. Então, e por que não começar esse trabalho enquanto os alunos ainda estão estudando, até para saberem o que é que eles gostam de fazer, qual é que é a área que vão atuar? Então, acho que esse incentivo tem que ser maior. Assim, eu acho que isso aí... enfim, eu sou português vindo lá, eu acho que isso existia um pouco mais em Portugal, essa cooperação entre universidades e empresas. Então, eu lembro-me, sei lá, desde o 2º ano, já tinha muita empresa, tinha o dia que iam lá todas as empresas, etc., explicavam, faziam estágios de verão, então tentavam logo reter. Eu lembro logo no 2º ano já havia um monte de headhunters já pegando os melhores, já para garantir daqui a 2 anos a empregabilidade, já fazendo alguns estágios, já colocando alguns desafios práticos. Então, como é que as universidades já trazem mais desafios práticos e não tão académicos para as pessoas saírem melhores preparadas e ter mais produtos aplicados para o mercado? Acho que é isso. Pô, essa pauta merece realmente palmas aqui para todos os nossos... Já temos um grande tema aí do top 3 para nossa carta de recomendações, né? Bom, chegando ao final aqui, queria que vocês sintetizassem um pouquinho aqui numa última pergunta, depois a gente abre
Temos tempo, né, para perguntas do público. Qual habilidade deveríamos capacitar nas pessoas para a inclusão na era da inteligência artificial? Acho que é uma continuidade, mais ou menos, do que a gente estava falando aqui, mas qual habilidade, na visão de cada um de vocês? Pode começar. Você sabe que eu sempre pensei que era a habilidade computacional, mas no estágio que a gente está dentro da LLM, da inteligência artificial generativa, é o pensamento crítico, né? A gente precisa é uma ferramenta de linguagem acima de tudo. Então a gente precisa formar as pessoas a se comunicarem. Esse colega também nesse mesmo painel da semana passada fez um comentário que eu achei muito interessante. Acho que a gente talvez, né, a gente fica pensando como Brasil que a gente está muito atrás, né? Mas a gente às vezes dá saltos. Por exemplo, quando a gente fala do sistema de telefonia, a gente estava com o Brasil inteiro ali para botar o 4G e, de repente, em alguns lugares, a gente não pôs poste, a gente foi para o 5G direto, pulou etapas, as pessoas se adaptaram. Então, a gente tem, né, a gente pode estar aqui atrasado na matemática, numa série de coisas, né, que a gente sabe que são necessários, como fundamental para desenvolvimento, né? Essa turma aqui, gente, eu não sei nem falar a língua deles, né? A Thalita, lá na universidade, mas o que esse pessoal está produzindo vai nos instrumentar a criar muitas coisas apenas com a linguagem, né? Os modelos de inteligência artificial generativa nos permitem, através de conversas, criar. Então, eu acho que mas a gente precisa ter a avaliação crítica para entender que a gente chama de quando ele está alucinando, ou seja, quando ele está criando coisas absurdas a partir das informações que ele diz, eu preciso ter julgamento e entender que aquilo ali pode não ser verdade, né? Então, eu diria que para mim eu diria que eu mudei de ideia da semana passada para cá quando eu vi isso. Excelente, já me convenceu. Eu concordo que seja o pensamento crítico, concordo, porque realmente programação a gente precisa de mão de obra especializada. Eu acho que teve um boom da programação, agora eu acho que a gente está passando por uma outra onda, que está vindo muitos agora engenheiros de prompt e outras áreas. Eu acho que todo mundo numa corrida para programar, e saiu o ChatGPT, e aí se viu também que a gente consegue otimizar e usar o chat também para ajudar na programação. Não que não seja necessário, acho que é importante a gente entender como funciona a parte técnica, né, e saber como são construídos, como a gente desenvolve, mas nem todo mundo vai ser desenvolvedor, né? Eu acho que não é uma área que a gente tem muitas outras áreas. Vamos ter professores, vamos ter jornalistas, vamos ter advogados, vamos ter médicos, enfermeiros, em que a IA, de alguma forma, vai estar perpassando o fazer e a profissão de todas essas pessoas daqui a um tempo. Então, mais do que saber programar e construir, entender os códigos, as pessoas precisam entender o que aquilo produz e, criticamente, interpretar o que aquilo produz e até compreender. Como que eu sei que aquilo é uma alucinação, que é uma palavra que virou meio... nossa, já ChatGPT não erra, ele alucina. Por que ele alucina? Porque ele foi criado para responder e te convencer que aquela resposta é correta. Por isso que alguns cientistas, eu cito aqui o Diogo Cortis, que é um cientista de IA que é bastante importante no debate, ele fala que a palavra ele tem um pouco de pé atrás com a palavra erro e tem um pouco de pé atrás com a palavra de alucinação. Que a alucinação parece que o computador está tendo algum problema psicológico, então você antropoformiza muito o computador. E, ao mesmo tempo, que ele não erra, porque, na verdade, ele está te convencendo com aquela resposta. Você acredita, né, se você quiser, naquela resposta. Então, eu acho que a gente se educar criticamente para ler, entender, compreender também que sempre uma saída algorítmica não é uma certeza, e sim uma probabilidade, que eu acho que isso é um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas acham que é perfeito, que é objetivo, né, que é 100% correto. Mas toda saída algorítmica em si, ainda mais de machine learning, quanto mais camada e etc., é níveis e dinâmicas de probabilidade. Então, você compreender que aquilo ali é uma aproximação e não uma certeza também te ajuda a compreender a resposta que você está recebendo. Então, você pensa assim,
poxa, então não é 100% aquilo, é uma aproximação. Então, eu acho que a palavra que a gente está falando desde o início, até no início da introdução, é educação, né? Como que a gente, no Brasil, em que ainda há um gap muito grande de letramento e educação, a gente consegue desenvolver um pensamento crítico que traga a inteligência artificial para a educação, né? Para que a gente consiga, com o tempo, também, que esses gaps acabem não existindo mais. Eu acho que aqui eu vou dizer curiosidade. Acho que as pessoas têm que ter curiosidade de entender como é que as coisas funcionam. Como já foi dito aqui de início, logo a primeira apresentação, todo o AI foi programado por humanos. Então, vai lá, entende como é que aquilo funciona, as alucinações, etc. Isso aí tem toda uma explicação técnica para isso acontecer. Então, vai lá, tenta entender porque que isso acontece, melhora isso. Basicamente, a pesquisa que ela não é tão acurada algumas vezes. Então, quando você faz uma pergunta muito genérica, o próprio modelo, algumas vezes, ele não faz de propósito ali por trás, porque ele alucina, porque ele não consegue encontrar a resposta certa. Então, e por vezes, manda a resposta errada, mas não, tem toda uma explicação matemática por trás disso. E foi lá, aprendemos. Eu acho que então a curiosidade, ninguém... tem pouquíssimas pessoas que realmente então sabem exatamente como é que isso funciona por trás, mas as pessoas que desenvolveram também foi bastante por curiosidade. Eles começaram a desenvolver essa solução, não tinham como objetivo criar um modelo de linguagem natural tão abrangente. Ele foi criado com um objetivo específico. Acho que, se eu não me engano, acho que era tradução. Acho que na altura começou por aí. Então tinha o Google Translate, que basicamente traduzia palavra a palavra. Eles não estavam muito contentes, então como é que melhoram esse nível de tradução para entrar com mais contexto? O que era aquela conversa? Então começaram a desenvolver aí, mas a certa altura começaram a incluir tanto contexto que eu também sabia fazer conta matemática. E a partir daí é que eles viram, isto é muito mais abrangente, dependendo do contexto que eu incluir aqui, eu consigo fazer muito mais coisas do que apenas uma tradução. Então eu acho que isso aí, como é que eles conseguiram isso, foi por curiosidade. Então, óbvio, com conhecimento técnico todo por trás, mas acima de tudo eles tiveram curiosidade, não se deram satisfeitos com as primeiras respostas, embora corte 100%, nós fomos os testers da solução toda, eles tinham recursos limitados, que está a liberar todo para a população mundial, eles que testem e avaliem como é que aquilo está, e nós vamos melhorando os feedbacks e com isso vamos sabendo o que é que está certo e o que é que está errado, porque não tem como um humano pensar em todas as perguntas, uma pessoa sozinha, agora milhões de pessoas pensando, você tem ali uma amostra muito grande. Então acho que é curiosidade, ir atrás, não desistir. Acho que isso aí, os primeiros meses são um pouco frustrantes, mas a certa altura começa a sair. Do outro lado é tudo novo. Eu acho que também as pessoas que trabalham com isso têm que pensar que ninguém conhece assim. Eu acho que isso assim está no início apenas. Então vai lá, erra, aprende, volta a tentar outra vez, não desiste, porque ninguém sabe, ninguém tem a forma mágica ainda como trabalhar com AI. Tem pouquíssimas empresas que realmente estão conseguindo sair do outro lado, tirando as big techs, e mesmo essas estão gastando muito dinheiro. Elas não são rentáveis nem de perto nem de longe. Estão desenvolvendo um produto novo e estão tentando. Então acho que curiosidade, vai atrás, erra e volta a aprender. Acho que é isso. Perfeito. Estamos aprendendo. Gostaria de contribuir? Não, na verdade, bom, primeiro, parabéns pela qualidade do debate. E eu, assim como eu falei há pouco, a minha preocupação ela sempre vem construída a partir de um entendimento, sabe, da ética humana, né? E aí eu queria juntar três coisas que vocês falaram várias coisas, mas três que me chamaram a atenção. Primeiro, a questão de criar o pensamento crítico como necessidade, ou seja, a primeira coisa necessária para que as pessoas possam, inclusive,
chegar ao mundo do trabalho, enfim. A segunda é a questão da chamada engenharia social, ou seja, porque, pelo que eu entendi, vocês chamam de engenharia social, é exatamente a forma errada com que se utiliza, ou seja, como a sociedade acaba utilizando esse nível de informações, né? A terceira é uma questão assim, porque, por exemplo, nos anos 30 do século passado, a Alemanha era o país com disparado, o maior nível de educação da Europa. E foi na Alemanha que começou o nazismo, né? Ou seja, eu sou educador, né? Mas assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, que um alto nível, eu não gosto de dizer isso, um alto nível de educação não necessariamente constrói ética humana, né? Então, vem a pergunta para vocês agora. Como é que isso será feito? Vocês não acham que é preciso ter algum nível de controle sobre esses processos? O controle, e aí, quando eu penso em controle, é controle público, controle que vá além da ética da empresa, essa coisa toda. Porque, como as coisas são absolutamente abertas, alguém tem que chegar e mínimo de regular minimamente esse tipo de coisa. Porque que é o grande debate hoje que se faz no Brasil, né? Mas não só no Brasil. Como é que você regula a engenharia social, né? Porque, se nós não regularmos, esse é o meu lado, vocês dizem que são muito otimistas com isso, eu também sou, mas eu não deixo de ter sempre aquela coisa, sabe? Como é que, se a gente não controla isso, não regula isso, aonde nós vamos parar? A própria abertura desses processos todos será capaz de gerar, digamos assim, uma convivência humana, assim, construir um processo ético, né, para a convivência humana? Eu acho que eu posso começar. Agradeço ao professor pela pergunta, eu acho bastante interessante. Eu também não sou otimista nem pessimista, eu falo que eu sou igual a Ariana Suassuna, eu sou um realista esperançoso. Que eu acho que é ficar no meio do caminho também para a gente não pensar muito distopicamente, mas nem também entrar numa utopia absurda sem pensar nos riscos que a gente está enfrentando. Sobre a questão de criar o pensamento crítico, eu acho que tem a ver também com o letramento digital, não só pensamento crítico, mas letramento digital no sentido da pessoa entender o que aquilo é, e concordo com o professor que também não é só o desenvolvimento técnico que vai trazer o lado humano. Então, eu acho que sempre trazer o humano no looping, que está muito nos debates de atualmente, principalmente debates regulatórios, né? Será que trazer o humano no circuito vai gerar algum tipo de accountability, de responsabilidade, de transparência nesses processos? Só que, ao mesmo tempo, como a gente está discutindo, a gente está lidando com modelos que são muito avançados e que, muitas das vezes, a gente não entende todas as camadas do que está sendo operado ali dentro, né, que a gente chama de caixa preta, né? Muitas vezes nem o próprio engenheiro que programou entende por que aquela saída foi daquele jeito. Então, a gente está vivendo um momento que é complexo, porque, ao mesmo tempo que a gente, né, como sociedade, precisa de algum tipo de freios e contrapesos, barreiras, para poder garantir que esse desenvolvimento técnico não flexibilize direitos fundamentais, como privacidade e muitos outros direitos fundamentais. Então, eu acho que está... E o debate que a gente tem no Brasil hoje com o PL 2338, eu não sei se todo mundo sabe, é um PL de 2023, que está pensando em criar uma regulamentação de inteligência artificial. O PL brasileiro é muito baseado... É um texto pensando o Brasil, mas muito inspirado pelo que foi produzido pela União Europeia, que tem como principal eixo basilar a regulação a partir de risco. Ou seja, quanto maior risco uma ferramenta tem, mais entraves, mais regulação aquela ferramenta vai ter que ter. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é um exemplo que eu trabalho, que é o de reconhecimento facial e reconhecimento de emoções.
reconhecimento de emoções, a gente já sabe que é bem complicado e não há uma padronização, é muitas vezes entendido como uma pseudociência, etc. Então, ele está no RAU, no PL, no texto de computação debatido, de alto risco. Ou seja, que para eu desenvolver, implementar alguma coisa que tenha reconhecimento de emoções, eu vou ter que passar ou não passar, né, por uma série de questões, porque tem um risco muito grande de flexibilização. Outro exemplo é quando a gente usa dados de crianças e adolescentes, em que a gente tem o ECA, a gente tem todos os direitos das crianças e dos adolescentes respeitados. A semana passada, teve um vazamento, não um vazamento, mas surgiu uma reportagem que se mostrou que diversas fotos de crianças e adolescentes do Brasil estavam sendo usadas para testar um modelo na Europa, se eu não me engano, era um modelo da Alemanha, e a gente está falando de dados que são super sensíveis. A gente está falando de crianças e adolescentes. A imagem é super sensível. A imagem é super sensível. Então, eu acho que, respondendo o que o professor falou, claro que a gente precisa de um controle, mas a gente também precisa entender que não dá para a gente saber 100% como operam esses mecanismos, mas dá para a gente colocar algumas barreiras naqueles que a gente considera como alto risco. Espero ter respondido minimamente. Eu não vou chegar nem perto dessa aula da Thalita, né? Ela trabalha com isso. Mas eu vou dar um exemplo que a gente usa lá na Accenture. Eu uso o ChatGPT, Gemini e outras ferramentas pessoalmente há algum tempo. Dentro da Accenture, eu acho que foi liberado para mim para usar com dados da empresa, não tem 20 dias. Por quê? Porque a gente foi por camadas. Imagina que numa empresa de 700 mil pessoas, onde a gente trabalha com dados de todos os clientes, de todos os perfis, e etc. Então, a gente já tem, né, dentro da nossa estrutura, né, gente, juro, todo mês a gente tem que passar por um curso de ética e compliance. Eu tenho que passar por um teste de ética e compliance. E eles só liberaram a ferramenta, então eles vieram por camada. Então, a turma dos Data and já estão acessando isso faz tempo. Então, lá, primeira coisa, quando lançou, foi criado um comitê. Nenhum projeto podia ser feito sem Data and sem passar por aquele comitê, até que se entendesse o que estava acontecendo. Depois vem um segundo momento onde a gente começa a entender, e aí alguns grupos de pessoas começam a trabalhar com aquilo. E depois vem uma terceira camada, que é essa que a gente está agora, onde eu já tenho liberação para alguns usos, mas eu não tenho liberação para 100% dos usos. Dependendo do que eu precisar usar, eu tenho que pedir autorização. E 100% das nossas pessoas têm que fazer esse cursinho de ética e compliance, né? Então, quando a gente fala do nosso caso de ética e compliance, o que a gente está chamando aqui de AI responsável, então a gente tem temas como, por exemplo, o tema de empatia, né, que é o que você falou. A gente está vivendo, uma das disciplinas que eu fiz no MIT foi como professor de redes sociais, falando sobre redes sociais e dos riscos que a gente vive nas redes sociais. Por quê? Porque o algoritmo aumenta nossos vieses. Não é que eu tenho vieses e ele me traz, não. A repetição daquele mesmo texto, para mim, aumenta os nossos vieses. Então, a gente tem um problema de redes sociais enviesadas. Existem formas de criar salvaguarda? Sim. Acho que no X, hoje, lá no ex-Twitter, né, em outras redes, agora ele tem o seguinte: quando você tem uma postagem, alguém tem lá a oportunidade de dizer isso aqui não é verdade, por conta disso, 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 disso. A gente tinha que ter tido isso faz anos, mas já é uma boa coisa que agora a gente possa ter. Mas a gente não tem isso em todas as redes sociais, né? Então, a gente tem, ainda assim, estímulos, né, impulsos diários que aumentam as nossas crenças. E eu, por exemplo, tenho o hábito e tento manter a disciplina de seguir pessoas que eu não gosto e das quais eu tenho diferenças em relação ao ponto de vista. Porque é importante a gente ver o olhar do outro. Eu acho que isso é um dos problemas que a gente vive hoje, né? Em qualquer regulação que a gente fez, a gente sempre vai ter os diferentes, né? A gente sempre vai ter aqueles que acham A e aqueles que acham B, né? E a gente precisa, numa democracia, ouvir todos. Oi.
Até um pouco antes do painel começar, o João trouxe um exemplo interessante da elaboração de decretos na prefeitura, em que usa-se a inteligência artificial para começar, e, a partir dali, o ser humano termina o decreto. O André trouxe um exemplo da contribuição da inteligência artificial no diagnóstico por imagem, que hoje consegue dar apoio ao médico com muito mais informação, com muito mais precisão. A Thalita falou de um briefing, seja de marketing ou de qualquer outra questão, que serve como ponto de partida para o trabalho. E Juliana trouxe a questão do pensamento crítico, que é uma questão não de agora, não, uma questão de sempre. Eu, nos últimos 2 anos, 3 anos, eu tenho recebido trabalhos de alunos de graduação, de pós-graduação, seja lato sensu ou estrito sensu, onde, no meio do texto, aparece assim: como sou uma ferramenta de inteligência artificial, não posso dar segmento a esse assunto, por exemplo. Só que há 20 anos eu recebo trabalhos em todos esses cursos agora não com inteligência artificial, mas com clique aqui no meio da resposta, né, com questões de alunos de cursos já de especialização que não se dão o trabalho de ler o que estão fazendo. Tá? Então, eu vejo como grande questão essa diferenciação entre se a inteligência artificial ou qualquer outra ferramenta de TI é ferramenta ou solução. Se é um ponto de partida para o ser humano ali desenvolver novos trabalhos, como você falou, assim, está empregando novas pessoas porque percebe um ganho na inteligência artificial para a produção da sua empresa. Então, se é um ponto de partida ou se é a solução final. O que me preocupa muito é um emborrecimento contínuo que a gente vem percebendo de diversas gerações para cá, onde não existe esse pensamento crítico. Tá? Fico me perguntando, será que vale a pena, de fato, disponibilizar ferramentas sofisticadas, que a base dela é estatística multivariada, redes neurais, machine learning, coisas que já de décadas vêm sendo trabalhadas dentro das universidades, nas grandes empresas, hoje empacotadas numa interface mais friendly, você colocar isso na mão de pessoas que mal têm a capacidade de usar uma fórmula no Excel. Você não pode querer que resultados brilhantes, inovadores, ou que possam ser, de fato, utilizados, saiam, como você, acho que foi a Thalita que falou, né? Você coloca lixo, sai lixo. Daí eu venho com uma questão. Será que a grande estratégia não está não em regular ou blindar essas tecnologias, mas sim em priorizar a capacitação de todos, desde muito pequeno? Eu, quando estava na escola, nunca tive aula de engenharia ambiental. Engenharia ambiental, não, desculpa, de meio ambiente. Os meus filhos têm a disciplina obrigatória na escola. Será que a estratégia não é capacitar desde muito cedo para que as pessoas possam utilizar e desenvolver ferramentas a partir das novas tecnologias, e, a partir daí, sim, o céu é o limite, com todas as questões éticas, com todas as questões técnicas, para que a gente possa utilizar da melhor forma o que o desenvolvimento tecnológico tem a nos oferecer? Se isso é uma verdade, aí vem a pergunta: como fazer isso? Por onde começar? Eu concordo com tudo o que você disse. Não sei, acho que sim, não sei. É uma pergunta difícil. Acho que o sistema de educação tem, de alguma forma, que ter uma revolução, não revolução, mas uma melhoria. Eu acho que o sistema de educação, embora tenha tido evoluções, ele não deixa de ser igual quase há 100 anos, com pequenas mudanças. Em vez de ser o quadro giz, agora é o quadro eletrónico e por aí vai, mas não deixa de ser um quadro com o professor sentado e os alunos escutando. Então, você já começa a ver algumas abordagens um pouco diferentes, com o sentido crítico das escolas, então perguntando, fazendo mais perguntas e não dizendo o que fazer. Então, acho que isso já começa a existir.
Mas eu acho que sim, tem que ser um aliado. Então, como é que as pessoas utilizam isso da melhor forma? Eu acho que hoje em dia os computadores já fazem parte dos alunos, há um tempo atrás não faziam. Então, acho que isso vai ser uma questão de tempo. Eu acho que todo o AI é muito novo também, não deixa de ser. Estamos a falar de principalmente de AI, LLM é relativamente novo. Então, como é que isso pode ser utilizado? Acho que eu, pelo menos, eu não tenho resposta, não sei ver se alguém vai ter, mas... Enfim, eu acho que eu concordo, eu acho que tem que ser integrado nas escolas, na educação. Então, como utilizar isso da melhor forma? Não sei como, mas é uma boa pergunta. Na verdade, eu não vou dar exatamente uma resposta, vou contar um fato que aconteceu durante a pandemia. Uma irmã minha tem os filhos que estudavam numa escola em Recife. E um dia, a gente conversando sobre educação, sobre algo, e ela estava, eles eram de uma escola tradicional, que preparava para Enem e tal. Uma escola muito exigente, daquela que toda semana tinha prova. E, num determinado momento, ela chegou para me contar uma história revoltada. Ela falou, é um absurdo essa escola. Porque agora estão fazendo um negócio com esses meninos, todo mundo está fazendo prova coletiva. Não, porque a professora passa a prova, aí eles se reúnem, dividem lá, cada um pega um assunto, no final se reúnem todos, todo mundo faz a mesma prova. Aí eu parei e falei, Érica, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem um projeto, André? Vamos falar para o André. Você tem um projeto lá que você tem um time para entregar. Aí você chama aquele time e fala, gente, eu tenho esse projeto para entregar a tal dia. Aí teu time se reúne, entende quem tem cada habilidade, divide as tarefas, faz um cronograma de entrega, faz um checkpoint e, no final, te entrega a tarefa no prazo. Você não queria um profissional desse? Eu falei, aí ela parou e falou, cara, não tinha pensado nisso. Então, esse é o tipo de habilidade que a gente tinha que estar cobrando dos alunos, não decorar, porque tudo que a gente quiser agora e perguntar, o ChatGPT vai saber. Tudo que puder ser automatizado será automatizado. Então, a gente precisa ensinar esses jovens a pensar. Eu, de novo, eu não sou especialista em educação, tá? Eu sou mãe de 2 jovens, um deles que tinha TDA e que terminou descobrindo todas essas ferramentas antes do mais velho, do mais novo, que não precisava. Por quê? Porque ele tinha que construir conhecimento de outra forma, porque na sala de aula não funcionava para ele, né? E, de repente, a gente para e se dá conta, como é que eu posso fazer? Né? E essa semana, eu conversando com jovens amigos deles no final de semana, perguntando assim, eu, se fosse professor, ao invés de... E elas estavam me contando que a faculdade, desesperada, proibindo de usar as ferramentas. Eu falei, gente, isso é loucura. Lá na Accenture, a gente está sendo estimulado todo dia. Todo dia tem treinamento para todo mundo aprender a usar todas essas ferramentas e os alunos estão sendo proibidos de usar. Eu, como professor, poderia fazer o seguinte... Faz o contrário, joga um assunto no ar, pede para cada um procurar numa ferramenta diferente e debate a resposta, para discutir viés, para discutir por que aquela conclusão ele acha. Quer dizer, a gente tem que pôr os jovens para debater, para pensar, para raciocinar. Concordo com você. E tem que ser desde muito cedo, né? Porque a velocidade que vai vir, gente, é muito grande. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o fim do painel. Temos mais uma pergunta e depois a gente dá sequência. Vai para o coffee break, é isso? Tá. Bem, eu queria fazer uma... Tem mais uma última pergunta. Desculpa, gente, é que o horário ficou estendido aqui. Rapidinho. Então, eu queria fazer uma última colocação e deixar uma pergunta para vocês também no painel. Eu concordo com o que o colega aqui colocou, com o que o professor colocou também, eu acho muito importante, e é uma questão que eu tenho tido já há algum tempo, que é exatamente esse limite ou essa ética da inteligência artificial. Eu acho que isso é uma coisa que preocupa. Enquanto a gente tem, André, eu concordo com você, a gente desfruta, né, de muitas coisas muito boas da inteligência artificial, a gente, ao mesmo tempo, tem um gap muito grande, como foi colocado aqui, entre a universidade, que às vezes fica numa torre parnasiana, e a realidade do mundo,
né, que a gente pode trazer isso para mais perto, e aí talvez os Estados Unidos tenham isso muito mais perto, porque as empresas estão mais perto da universidade, e a universidade está mais perto da empresa. Por isso que as incubadoras lá geram tantas empresas, e o processo de educação tem essa interação com o mercado. Mas eu acho que a gente tem um desafio, principalmente isso sendo realizado pelo Comitê Cristo G20 também, que é o seguinte, nessa startups na vanguarda da inovação, como ter uma vanguarda na inovação também que ela traga um pouco mais de justiça social. Porque eu acho que isso vai exatamente no ponto que ela coloca, e no ponto que o professor coloca, e no ponto da ética. Se a gente não tiver... Eu ouvi participei, eu estou fazendo um curso que falaram sobre inteligência artificial há um tempo atrás, e me disseram que agora a inteligência artificial está evoluindo para fórmulas matemáticas, porque até então ela não fazia isso. Eu não sei, eu não sou... Apesar de eu ter feito informática antes de fazer direito, eu larguei informática depois, hoje eu estou focado no direito. Então, eu não sei como é que isso aí está. E aí, óbvio que se você tem inteligência matemática, inteligência artificial para modulação de matemática, você tem muita coisa boa, mas você tem muita coisa ruim. E aí você tem riscos grandes. Então, como lidar com isso e como as próprias startups, essa vanguarda de inovação, a gente pode fazer isso com mais ética e com mais justiça social? Como é que vocês veem isso? Nossa, pergunta bem difícil. Eu vou só já passar para minha colega. Porque é uma pergunta difícil, porque eu acho que a palavra que você usou é uma palavra muito importante. Porque quando a gente debate ética, a ética vem muito do radical até... Há muito debate filosófico sobre ética. E o que é ética? A ética vai depender muito de uma moralidade também que é construída. Então, a ética pode variar até, né? O que a gente compreende como ética. Quando a gente traz a palavra justiça, ela gera uma certa régua. O que eu produzo enquanto justiça? Principalmente quando eu penso em justiça social, é que o que está de injustiça, eu consiga tratar as pessoas de forma que seja equânime, que os desiguais sejam tratados desigualmente para que gerem, no fim, uma justiça e uma igualdade. Então, quando a gente está debatendo aqui, por exemplo, o tema da educação, como que a gente gera justiça a partir de uma inovação de startups? E quando a gente fala também de infraestrutura, é oferecendo isso a partir de parcerias público-privadas, que as escolas públicas, as crianças, a nossa educação, haja um investimento transdisciplinar, como foi o tema do meio ambiente, que depois entrou, né, para que ele fosse transversal em todas as disciplinas. Então, o professor de matemática fala de meio ambiente, o professor de biologia fala de meio ambiente, o professor de língua portuguesa fala de meio ambiente. Daqui a um tempo, eu acho que a gente vai precisar debater como que a gente coloca a inteligência artificial, ou, de uma forma mais ampla, como que a gente incorpora as tecnologias digitais dentro desse arcabouço, né? E como a gente pensa, por exemplo, também de justiça social, e que a professora também trouxe muitas as questões dos vieses, né? Se a gente sabe que, por exemplo, uma tecnologia X tende a errar muito com mulheres, vou dar o exemplo do reconhecimento facial, que é o que eu trabalho mais, faço monitoramento, né? Já existem vastas pesquisas, inclusive pesquisas feitas pelo NIST, que é um departamento específico americano para fazer padrões de tecnologia, de que tecnologias de reconhecimento facial tendem a errar mais com pessoas de demografias específicas, por exemplo, pessoas negras, em especial mulheres negras. Se a gente já tem essa informação, como que eu modulo isso na aplicabilidade para que ela não gere injustiça social? Então, a ética vai vir a partir da minha produção de justiça. Então, eu acho que o debate ético é muito importante, e é muito importante, principalmente, esse debate vir também dos desenvolvedores. A gente teve no Rio de Janeiro, há 2 semanas atrás, uma das maiores conferências em Fairness, Accountability e Transparency, da SNM, que é uma associação de ciência da computação. É um dos maiores eventos de ciência da computação baseado em ética, aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, para trazer... Por que eu trouxe isso? Lá na ciência da computação, estão pensando também em ética, mas é muito difícil a gente pensar a ética, que é um tema que é muito amplo e muito debatido, por isso eu estou jogando assim, pensando, dando um passo atrás, porque é muito difícil a gente entender ética para quem, qual ética.
Mas, quando a gente pensa em justiça, eu acho que é mais claro. A gente não quer que desigualdades aconteçam. Então, buscar a justiça social talvez seja uma coisa muito mais objetiva, que a gente consiga traçar objetivos claros e ações claras, do que simplesmente uma busca e um debate só sobre ética. É importante, mas é um debate muito mais no campo das ideias do que no campo da ação. Eu acho que a palavra justiça é mais no campo da ação. Espero ter Eu acho que eu vou complementar o comentário da Thalita com uma coisa muito pragmática. A gente aprende no amor ou na dor. O que ela está falando aqui é amor. Como é que a gente aprende? Onde é que está? É show me the money. Os movimentos das pessoas e das empresas vai para onde a gente tem o dinheiro seguindo. Se eu tenho um estímulo de um determinado tipo para capturar valor naquele lugar, é para lá que as empresas vão se movimentar. A gente está tendo um movimento, tipo, semana passada, a gente teve lá o Conselho lá da Europa, que vai chegar no Brasil, que as iniciativas ESG vão impactar diretamente as ações na Bolsa e vão impactar valor monetário para as empresas. Então, a gente está vendo um outro impacto que a gente vê é a resposta que a gente tem. As redes sociais têm vantagens e desvantagens. A outra é eco. Quando alguma empresa faz algo eticamente incorreto, no outro dia explode nas redes sociais. E ela tem que dar um pé para trás e retomar suas ações, e ela vai pensar novamente. Então, acho que isso, o investimento, a gente tem visto, né, eu estou aqui com a Andréa, uma série de movimentos de investimentos em startups, uma série de fundos que investem em startups de fundo social, ou com causas específicas, ou com o que a gente chama de investimento de impacto. Então, é isso. A gente se move no amor ou na dor. Isso, na vida, as empresas são iguais. Bom, muito obrigado, André, Juliana, Thalita, obrigado. Obrigado, pessoal.